Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida. Como é que você está? Como é que está a sua família? Como é que está essa semana? Tudo para a glória de Deus? Estamos começando mais um programa, O que a Bíblia diz. E você já sabe que nessa temporada estamos falando sobre o Salmo 139, porque nós estamos falando sobre o nosso Deus, a grandeza do nosso Deus. Hoje, especialmente, nós falaremos sobre a onisciência, esse atributo que só Deus tem. Vamos orar para começar o nosso programa? Pai, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de falarmos da Tua Palavra, de pregar o Teu santo Evangelho. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor nos guardou, nos protegeu, e eu sei, Pai, que não será diferente. Até aqui nos ajudou, Senhor, podemos dizer. Peço, Pai, que esse programa seja para edificar a vida dos meus irmãos. Peço, Pai, que todos que ouvirem essa mensagem possam sair daqui surpreendidos pelo Teu poder e pela Tua grandeza. Em nome de Jesus, amém e amém. Eu queria que, se você pudesse, acompanhasse comigo essa leitura, o Salmo 139. Nós iremos do versículo 2 até o versículo 6, observando cada detalhe de cada versículo. Lembre que hoje nós falaremos sobre a onisciência de Deus. O que é isso? É aquele atributo, ou seja, aquilo que é inerente a Deus. Só Ele tem a onisciência. Ele sabe de todas as coisas. Há um grande debate na teologia. Será que ele sabe de todas as coisas porque ele decretou todas as coisas? Ou será que ele sabe por presciência, ou seja, por conhecimento antecipado? Independentemente disso, o nosso Deus é onisciente. Independentemente da sua linha teológica, o nosso Deus, sim, sabe de todas as coisas. E esse texto deixa isso muito claro. Olha o versículo 2 do Salmo 139. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Versículo 3. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Até aqui, olha o que diz o 2, irmãos. Ele de longe penetra os nossos pensamentos. Ah, meu irmão, tem uma situação que é o seguinte: se você não fizer, ninguém vai ficar sabendo. Se você não agir, ninguém vai ficar sabendo. Se você não postar, ninguém vai falar nada. Tem coisa que a gente guarda só na nossa mente. Ninguém vai ouvir, ninguém vai entender. Só que o texto está dizendo que o nosso Deus vai no mais íntimo dos nossos pensamentos. Ele sabe quando você se assenta, ele sabe quando você se levanta, ou seja, os olhos dele repousam sobre toda a terra, como diz outro texto bíblico. E em todo o tempo, ele está olhando para você. Só que o olhar de Deus para você não é igual ao meu olhar. O olhar de Deus é como se fosse um raio-x. Ele penetra a sua mente. Ele conhece tudo que você pensa, tudo que você imagina. Sabe aquilo que você nem chegou a falar? Sabe aquilo que você ainda nem pensou? Ele sabe. Olha o versículo 4. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conhece todas elas. O nosso Deus é tão poderoso em sua onisciência que você nem precisa falar para ele saber. O versículo 3 diz que ele esquadrinha o andar e o deitar. Esquadrinhar é examinar minuciosamente. Se tem alguém que examina cada uma de suas ações e cada um de seus pensamentos, é o nosso Deus. Que bom, pastor. Como sempre, tem o lado bom e o lado ruim. O lado bom é que, às vezes, você está tão fraco e sem força, você não está conseguindo orar, você não está conseguindo buscar, que nem palavra sai da sua boca ali naquele momento de oração ou de adoração. Mas que bom que ele examinou minuciosamente a minha mente, porque mesmo que eu não fale, ele já sabe. Porém, meu irmão, é um lado bom, mas tem um lado ruim também. Sabe aquela hora que você pensou em xingar, mas não xingou? Sabe aquela hora que você pensou em falar mal, mas não falou? Que bom que não falou. Você teve domínio próprio. Só que às vezes a gente peca até no pensamento.
E o nosso Deus sabe disso. Por quê? Porque Ele é onisciente. Ele sabe para onde você vai, Ele sabe para onde você pensa em ir, Ele sabe de onde você veio, de onde você pensaria em vir, Ele sabe tudo. Ele sabe porque é onisciente. Ele sabe do que você fez, daquilo que você não fez e das possibilidades, caso você tenha feito. Olha essa grandeza. Você consegue chegar na mente de Deus? É claro que não. Olha o apóstolo Paulo. Olha a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Agora, quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro para que lhe fosse restituído? A resposta é ninguém. Então a conclusão é óbvia, porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, glória eternamente. Amém. Sem dúvida alguma, a mente de Deus é muito maior do que aquilo que a gente pode alcançar. Não dá para chegar ao conhecimento de Deus. Ele sabe tudo. Só que eu estou falando para você que Ele sabe tudo em relação a mim. Mas Ele sabe tudo em relação a você também. Ele sabe tudo em relação a quem escreveu esse texto, Davi. Hoje nós temos 8 bilhões de pessoas no mundo. E Ele sabe tudo em relação a todas essas pessoas. É incrível pensar na onisciência de Deus. Como cabe tanta informação em uma mente? Como Ele consegue processar todas essas informações? Ah, nós estamos falando do Deus Todo-Poderoso. Nós estamos falando do Deus onisciente. Ele criou, Ele mantém e Ele sustenta todas as coisas. Existe alguma coisa demasiadamente pesada ou difícil para o nosso Deus? A resposta é óbvia. Não existe, porque Ele é onisciente. Aquilo que sua mãe não sabe, Deus sabe. Aquilo que você pensou, mas seu pai não sabe, Deus sabe. Aquilo que a sua esposa nunca imaginou de você, Deus sabe. Assusta, não assusta? Complica. Se você não for lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, isso é algo terrível para você. Mas se você é um cristão genuíno, isso é maravilhoso. É uma bênção de Deus, a sua onisciência. Versículo 5. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe tua mão. Ou seja, tudo que diz respeito à nossa vida não foge de jeito nenhum do controle de Deus. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe a tua mão. Ou seja, o Senhor permite eu ir, o Senhor permite eu voltar, o Senhor permite acontecer, o Senhor permite não acontecer. Não é assim na nossa vida? Ele fala sim às vezes, Ele responde a nossa oração com não, Ele responde a nossa oração com talvez, ou melhor, perdão, com espere. E a gente fica assim, meu Deus, mas por que sim agora? Por que não agora? Por que espere agora? Já queria que acontecesse. Calma, meu filho, tu me cercas por trás e por diante. Ele não perdeu o controle da história. Ele não perdeu o controle da sua vida. Sobre você, diante de você, do lado, na frente, atrás, está a mão poderosa de Deus. E eu tenho certeza que Ele está cuidando da sua vida. Versículo 6 é o salmista tentando entender essa onisciência. O versículo 6 é o salmista tentando compreender a mente de Deus. Só que este salmista, Davi, que tentou compreender a mente de Deus, olha o que ele diz. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado. Não o posso atingir. Davi, pensa sobre Deus aí. Deixa eu tentar. Dou conta, não. É maravilhoso demais para mim. Ele está em um nível tão elevado que eu não consigo alcançar. A mente de Deus está em um nível tão grande que eu não consigo chegar perto. Eu sou limitado. Lembra do Salmo também, lá no capítulo 40? Ele termina dizendo, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Se a minha mente é limitada, a de Deus não é. Se o meu conhecimento é limitado, o de Deus não é. Se aquilo que eu sei é muito pouco, Deus sabe de tudo, meu irmão. Ele conhece cada coração, Ele sabe o futuro de cada pessoa e isso nos traz uma tranquilidade. Sabe por quê, meu irmão? Eu não sei de tudo, é verdade. Eu não sei o meu amanhã, é verdade. Mas Deus sabe.
Se Ele é onisciente e a minha vida está nas mãos de um Deus onisciente, teme porque... Lembra da música? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, é nosso Deus Todo-Poderoso. Eu vou temer o quê? Tem outra canção que diz assim, eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A nossa vida está nas mãos do Deus onisciente. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele conhece cada intenção, cada caminho, cada caminhar. Ele sabe aonde a nossa vida vai dar. Fica tranquilo, porque você tem um Deus onisciente. Amém, meus irmãos? Essa palavra eu quero deixar para você. Passe para os seus amigos, medite nela. Salmo 139, do 2 ao versículo 6. Medite nisso, guarde no seu coração, rumine toda essa palavra. E eu tenho certeza que Deus vai falar no seu coração. Que Deus abençoe. Até o próximo programa.